Gente, vamos lá. Quero te convidar para a gente refletir um pouquinho na palavra agora. Quero te convidar para abrir sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 10. Todo mundo achou o texto? Encontrou aí? Acompanha comigo a leitura. O texto nos diz o seguinte: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todos os momentos e ocasiões permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, mas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora eu estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dEle, como é o meu dever. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos essa oportunidade agora de parar um pouquinho a correria da vida, de silenciar um pouco o nosso coração e de fato ouvirmos a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Tira de nós agora toda e qualquer distração, qualquer pensamento que não seja pertinente a esse momento e que não venha do Senhor, tira de nós agora e mantém, Senhor, o nosso foco na Tua voz. Que de fato a Tua palavra nos transforme e que terminemos esse período aqui, conhecendo mais ao Senhor e mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós. Eu oro no nome de Jesus, grato por esse tempo. Amém. Amém. Hoje eu quero pensar com você sobre esse tema, então, firme e forte. A gente, quem convive, todo mundo aqui convive comigo, está acostumado a me ver cumprimentando, e aí, firme, não é? Firme. E às vezes a gente brinca, eu estou firme, igual estaca no brejo, igual prego no angu. Mas eu olho para esse texto e eu acho interessante a preocupação de Paulo de entender que aqueles irmãos estivessem firmes e que eles pudessem estar firmes no Senhor, que eles estivessem firmes em Deus para enfrentar os dias ruins, para enfrentar as dificuldades, para passar pelos problemas. Eles precisavam estar firmes em Deus. E ele termina essa carta aos Efésios, depois de trazer muitos ensinos importantes, muitos ensinos preciosos, ele vai dizer, olha, tem mais uma coisa que eu quero dizer, mais uma coisa que eu quero pontuar com vocês. Vamos falar de firmeza. E deixa eu te fazer uma pergunta: como é que você tem se sentido? Você se sente firme? Quando você olha para a sua vida, o seu estado atual, você, tirando as respostas de rotina que a gente sempre dá, né, as respostas de praxe, quando alguém te pergunta, aí, firme? Firme. Mas faz a sua análise real, sincera.
Como é que você está nessa caminhada com Deus? Você se considera firme? Está firme diante das dificuldades? Se tem uma coisa que esse tempo de pandemia revelou para nós, é que uma boa parte, e olha, eu ousaria dizer que a maioria das pessoas não estavam firmes quando a tempestade bateu. Não estavam firmes para enfrentar os dias maus. Não estavam prontos, não estavam preparados, a base não estava firmada. A pandemia veio como um golpe que pega aquele que está distraído, despercebido, e de repente tinha uma galera no chão. Muita gente está catando mamona até hoje, tentando buscar o equilíbrio. Outros estão largados no chão mesmo, caíram e se entregaram. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui na praia, foi quando eu mudei para o Rio, quando eu fui para o seminário. E todo mundo quer levar um goiano pela primeira vez na praia. Todo mundo anseia por ver um goiano a primeira vez que ele vai enfrentar as ondas. Porque sabe que algumas cenas engraçadas, vamos dizer assim, vão surgir. Eu lembro que eu cheguei no seminário e quando eu comentei que eu nunca tinha ido na praia, logo apareceram vários candidatos, vários colegas, várias pessoas lá do seminário. Não, vamos amanhã, a gente leva na praia, pá. Todo mundo querendo levar o goiano para tomar caldo na praia. E eu me lembro que eu entrei com alguma expectativa do que estava por vir, mas eu não estava preparado. Eu não estava firme o suficiente, eu não tinha entendido ainda a mecânica do negócio para me preparar para aquilo. Eu sei que eu entrei, e em algum momento depois que a gente já estava na água, eu fui ficando confortável com a situação. Eu já estava ali dentro da água, estava tudo certo. Estou ali, a onda bate, e você vai lá naquela marolinha. Quem já foi no mar está entendendo, quem nunca foi está chateado comigo. Pô, pastor, para de falar de mar. Mas eu estava lá, de boa, a água balançando, só que eu fiquei confiante demais. Confiante demais, especialmente para um navegante de primeira viagem. Eu virei de costas para o mar. Eu virei de costas para o mar e estava conversando com os amigos dentro da água. A gente estava numa rodinha e eu de costas para o mar. De repente, quando eu não estava esperando, quando eu estava ali distraído e nada firme, veio uma onda e ela quebrou na minha nuca. Do jeito que ela bateu na minha nuca, eu fui arrastado para a praia e eu parei esfacelado na areia, com o joelho ralado, cotovelo ralado, caí parecendo não sei o que estava parecendo. Eu caí e chapei na areia, estava espalhado. E eu comecei a rir da situação. E eu comecei a rir, e para quem já reparou, acho que todo mundo já reparou, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com o riso e de parar de rir. A galera que trabalha no culto online que eu diga, né? Quando eu começo a rir, é difícil às vezes conter a risada. E eu comecei a rir de mim mesmo, do meu ridículo, e eu fiquei ali na água rindo, e não me atentou que outras ondas viriam. Quando eu percebi, eu já estava na terceira onda, eu já estava quase na metade da areia, todo esfolado, porque vieram outras duas em seguida e me derrubaram. Eu não estava preparado, eu não estava pronto para enfrentar aquilo. Eu fiquei confiante demais, eu achei que estava firme, que estava tudo certo, mas eu não estava. Eu não estava firme o suficiente, não estava preparado o suficiente. Quando a onda veio, eu estava na areia, jogado, ralado, machucado, ferido. Às vezes na caminhada nossa, às vezes ao longo da vida, a gente se sente confortável demais quando as coisas vão bem. A vida está tranquila, está tudo indo bem. Por que me preocupar? Para que estressar? A vida está boa. As coisas vão bem nos estudos, as coisas vão bem no coração, na família. E a gente se sente confortável e a gente se descuida da firmeza, se descuida da base. Porque vai tudo bem. Mas esse é o problema. A base, a sustentação, estar firme, é algo que você precisa fazer antes que a onda bata. Antes que o problema venha. Não dá para você firmar depois da pancada. Ou você está firme e resiste, ou você está distraído e leva o caldo. Paulo, ele escreve aos Filipenses e fala sobre
a preocupação dele de que eles estivessem firmes, de que eles estivessem fortes para enfrentar os dias maus, porque os dias maus viriam. E aqui, pelo contexto, a gente sabe que eles tinham algumas dificuldades, mas os grandes problemas, as grandes lutas, essas ainda não tinham chegado para eles. Outras coisas, outros momentos piores ainda viriam, e eles precisavam estar firmes para aqueles momentos. E é por isso que ele vai dizer essas lições tão preciosas, e eu quero destacar algumas lições muito rápidas com você sobre esse texto. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é o seguinte: nós só somos realmente fortes em Deus. Isso é óbvio, todo crente que se preza deveria concordar com esse conceito, e provavelmente todos aqui estão em paz com essa ideia, mas é incrível como a gente se esquece disso. É incrível como, apesar de sabermos e concordarmos com isso, a gente passa a viver como se não acreditasse nisso de verdade. A gente passa a vida toda tentando construir a nossa firmeza, a nossa estrutura, com a nossa força, com os nossos esforços, com as nossas capacidades, as nossas habilidades, quando tudo da palavra de Deus nos mostra que não, que você não é nada sozinho, a nossa força vem de Deus, e só seremos firmes de verdade, só estaremos firmes, só seremos fortes se a nossa força vier de Deus. Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, é o que ele escreve. Não confiem em si mesmos. A força verdadeira só vem de Deus, só virá de Deus, e você e eu não podemos nos esquecer disso jamais. Porque quando a gente se esquece, quando a gente acha que está tudo bem demais, é aí que a gente descuida, e a gente deixa de estar firme, deixamos de estarmos fortes, porque nos esquecemos que a verdadeira força vem de Deus. E é porque ele entende que essa força vem de Deus, é que ele vai falar da tal da armadura espiritual. Porque essa força viria daquilo que Deus tinha para oferecer a eles, tinha para dar a eles. Era essa armadura que os faria fortes. Era essa armadura que os daria firmeza, e não o que eles eram. Naquele tempo, nenhum soldado que se prezasse iria para a batalha sem alguma proteção. Especialmente a gente pensando aqui nesse contexto de Império Romano, e ele usa essas imagens da armadura usada pelo soldado romano, os itens da armadura do soldado romano, para dizer que a força e a resistência do soldado, ela vinha não dele, mas dos equipamentos que ele tinha a seu dispor. Era isso que concedia ao soldado a sua força superior aos outros. Por isso um soldado nunca deveria se descuidar da sua armadura. E é por isso que não se veste a armadura pela metade. Não se vista pela metade. Eu acho muito interessante como ele diz: vistam toda a armadura. E ele diz isso 2 vezes. Ele diz tanto no verso 11 quanto no verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. É preciso que você vista ela toda. Não dá só para escolher algumas coisas. Não escolha apenas alguns itens. Não se descuide de outros. Vista a armadura como um todo. Se você tem uma armadura inteira para usar, por que você vai vestir só uma parte da armadura? O soldado precisa fazer uso de tudo aquilo que ele tem ao seu dispor. Se ele tem uma armadura, ele deve vesti-la toda. E ele deve fazer a sua preparação, que vem antes da luta. A sua preparação virá e deve vir antes da batalha. Esse é um outro conceito que é óbvio, mas que por tantos momentos a gente se esquece. O soldado, ele tem que estar pronto para a batalha, ele tem que estar com a sua armadura posta e preparada antes da batalha começar. Ele não vai para a batalha carregando as coisas para vestir no meio do caminho. Ele já precisa estar pronto quando o inimigo aparece. Porque caso contrário, não vai adiantar de nada. Não dá para ele parar ali na hora para se vestir. É interessante a gente olhar, por exemplo, quando o povo de Deus estava reconstruindo os muros de Jerusalém, nós vemos que aqueles que trabalhavam e eles estavam ali trabalhando com uma mão e na outra a arma. Aqueles que dormiam fardados, dormiam prontos.
Ninguém tirava a sua farda, ninguém tirava a sua armadura para dormir, porque eles sabiam que se o ataque viesse no meio da noite, não dá tempo de vestir a armadura não. Você já tem que estar pronto quando o inimigo chegar. E é por isso que Paulo vai dizer que eles deveriam vestir a armadura espiritual, deveriam vestir a armadura e deveriam vestir toda ela, para que eles pudessem resistir nos dias maus, para que eles estivessem firmes para resistir às estratégias do diabo. Nos dias maus eles já deviam estar prontos. É preparação, é prévio. O que eu vejo de gente que passa a vida descuidando da sua caminhada com Deus, esquece que Deus existe, passa a vida toda aí levando a vida na loucura, e aí depois quando os problemas vêm, quando a luta vem, acham que, não, agora vou correr aqui atrás, vou ler aqui meia dúzia de versículos, decorar uns 3, está tudo resolvido. É preparação. Se você não está preparado, na hora que a batalha chegar, não dá mais tempo de vestir armadura não. Aquele que está pronto, esse vai estar firme, esse vai resistir no dia da batalha. E eu sei que todo mundo aqui quer resistir, todo mundo aqui quer estar firme, quer estar forte. Então se prepare. Não deixe para pensar na batalha só quando ela estiver rolando. Não se lembre que existe uma luta só quando ela estiver acontecendo. No momento em que as coisas vão bem, é que você tem que se dedicar. É antes da luta que o soldado limpa a sua arma, que ele prepara a sua armadura. E você deveria viver em constante preparação, para que você possa permanecer firme, resistir firme, quando essa luta vier. E acredite, ela virá. E por isso a gente precisamos estar atentos a essas estratégias. Atenção para as estratégias do diabo. E eu acho interessante que Paulo use esse termo, talvez a gente passe por ele batido, mas quando ele fala de estratégia, ele nos lembra de que essa luta, ela é vencida e ela é lutada principalmente nas sutilezas, é uma luta travada na inteligência, existe estratégia, não é um ataque aleatório, não é de qualquer jeito. A gente foi condicionado a pensar no diabo, o chifrudão, vermelhão e tal, o camarada do mal, aquele que talvez ele salte aos olhos logo de cara, mas poxa vida, não é assim que as coisas acontecem. Na grande maioria dos momentos, o diabo vai tentar te derrubar e as batalhas vão ser travadas com estratégias muito elaboradas, e se você não estiver esperto, você não vai nem perceber que está lutando. E deixa eu te dizer uma coisa, ainda que você não reconheça a luta, não quer dizer que ela não exista. Ainda que você não veja a luta, não quer dizer que ela não esteja sendo travada. Eu não sei se você acompanhou a nossa aula da EBD no domingo passado, a gente está fazendo aí o estudo de Apocalipse, e eu dei essa lição sobre a luta entre o bem e o mal, que a gente vê relatada no livro de Apocalipse, e há algo muito interessante no texto que a gente tem que guardar para a vida, é que essa luta, ela acontece, e ela precisa ser percebida, ainda que você não esteja vendo. Hoje, por exemplo, essa luta está sendo muito travada no questionamento dos nossos valores, dos seus valores. Essa luta ela é travada quando as pessoas tentam te convencer que você deve maneirar um pouquinho no seu discurso como cristão. Pô, não seja assim tão conservador, não seja tão fechado. As coisas não são tão assim. Você tem que ser mais aberto, aceitar mais o diferente. Todo mundo tem a sua verdade. Essa luta está sendo travada dentro da sua cabeça há muito tempo, e você não está vendo, porque as estratégias evoluíram, e você precisa estar atento para as estratégias do diabo. Nunca será um simples ataque, nunca vai ser óbvio. Na maioria dos momentos, será sutil, será nos detalhes. E se você não estiver esperto, quando você perceber, você já está no chão, já está derrotado, e nem viu a luta ser travada, porque você não estava firme, porque você não estava preparado para a batalha. E se essas estratégias são assim tão perigosas, são tão sutis,
Existe um outro detalhe que Paulo faz questão de destacar para esses irmãos, é que eles precisavam aprender a enxergar além das pessoas. Veja além das pessoas. Porque a verdade é que a luta de vocês não é contra carne ou sangue, mas é contra gente grande. São contra poderes espirituais. Essa luta não é travada contra gente. As pessoas estão muito distraídas, lutando contra pessoas, lutando contra os outros, e não estão percebendo que têm sido manipulados por autoridades muito maiores e muito mais discretas, que têm guiado esse mundo na direção oposta ao nosso Deus. Às vezes a gente fica se batendo aí com brigas idiotas no Twitter, nas redes sociais, e querendo a cabeça de um, de outro, cancelando um e outro. E a gente não percebe que essas lutas têm sido travadas e têm sido manipuladas por autoridades do mal, autoridades desse mundo espiritual, que têm guiado o passo dessas pessoas. E se você não consegue ter essa percepção, você acaba jogando todo mundo para o inferno, se esquece de que até mesmo essas pessoas que têm sido usadas como um instrumento do diabo nessa luta que tem sido travada, elas também são alvo da graça, do amor e da salvação que Jesus quer dar. Veja além das pessoas, veja além daquilo que está ao seu alcance. E aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, porque nós somos ocidentais, altamente influenciados pela nossa filosofia pragmática. Eu acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu consigo provar, naquilo que eu consigo medir, e a gente se esquece, a gente se desliga desse lance de mundo espiritual. Mas eu insisto, você acreditando ou não, ele existe. Você querendo ou não dar crédito ao mundo espiritual, ele existe. E essa luta, antes de tudo, ela é travada no mundo espiritual. E que Deus nos dê sabedoria para saber distinguir as lutas verdadeiras, as lutas que verdadeiramente têm sido travadas, e como nós podemos lutar essas lutas, como nós podemos resistir a essas batalhas. Veja além das pessoas. Pastor, esse discurso está muito além da minha capacidade, eu não consigo entender isso não. Então peça para que Deus te revele. Ore para que Deus te dê capacidade de distinguir, de perceber as motivações. Que Deus nos dê percepção espiritual para enxergar além das coisas que realmente acontecem. Você já percebeu como às vezes no dia de culto, no dia de domingo, no dia que você se propõe a fazer algo para Deus, ou dedicar a sua caminhada com Deus, é o dia que as coisas mais dão errado na sua casa? É o dia do bate-boca, é o dia do quebra-tudo. Quantas vezes você se levantou feliz para vir para a igreja, para chegar em casa, e de repente começa a dar tudo errado, e briga daqui, e briga dali, e aquela canseira em casa, canseira no trânsito, e o carro quebra, e você chega já na igreja grilado, cuspindo marimbondo. O culto é péssimo, porque você estava com sua cabeça em outro lugar, você saiu completamente do espírito para aquele momento. A nossa inocência é achar que não existem dimensões espirituais que trabalham para nos afastar de Deus. Veja além das pessoas, enxergue além das pessoas, perceba contra quem de fato a nossa luta é, até para que você possa resgatar aqueles que precisam ser resgatados e que você talvez esteja considerando como seus inimigos. Veja além, não se engane, esse é o tempo do mal. O texto, Paulo vai falar muito que eles deveriam estar prontos para que eles pudessem resistir, permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Depois lá na frente ele diz para que eles pudessem permanecer firmes depois da batalha, resistir ao inimigo no tempo do mal. E vivemos um tempo dominado pelo mal. Não entra nessa conversa paz e amor que estão tentando colocar aí. Hoje a gente vive aquilo que muitos têm chamado da ditadura do ódio do bem, né? É o ódio do bem. Se você estiver do lado certo, do pensamento correto que tenta gerir a humanidade, aí você está liberado para odiar.
Se você estiver militando e lutando em determinadas direções, aí você pode odiar, você pode bater, porque aí o seu ódio é justificado. Se não, estamos todos em paz, está tudo certo. O problema hoje do mundo, pare e perceba, para muitas pessoas, hoje o problema do mundo são os cristãos. Porque nós temos um discurso de ódio, um discurso exclusivista. É muita inocência nossa achar que já não vivemos esses dias maus que o apóstolo fala. Nosso mundo é mau. E ele trabalha contra nós, ele trabalha contra o Evangelho de Jesus. Ele trabalha contra o Senhor. E nós precisamos estar atentos para isso. Essa luta está sendo travada e tem muita gente dormindo em berço esplêndido aí, perdendo a batalha, sem nem perceber que deveria estar lutando. E se essa luta está rolando, se os dias são maus, é preciso que você conheça os seus recursos, conheça as ferramentas que você tem, conheça a sua armadura, conheça e faça bom uso dela. Se ele disse lá que eles deveriam vestir toda a armadura, e ele vai dizer isso, vista a armadura inteira, vista ela completa, não selecione alguns itens apenas. Vamos lá, vamos para o texto, deixa eu te mostrar alguns desses itens que estão aqui, alguns não, vamos ver os itens que estão aqui, já que eles são tão importantes, é preciso conhecer essa armadura. Aqui nós vamos ver a partir do verso 14, Efésios 6, a partir do verso 14. Ele vai descrever então que a armadura é essa tão importante para que eles resistissem firmes. A primeira coisa que ele vai dizer é: mantenham a sua posição colocando o cinto da verdade. O cinto da verdade. Naquele tempo, os soldados usavam túnicas, usavam roupas mais longas. E eles usavam o cinto para que eles pudessem prender então e levantar e amarrar a barra daquela túnica, para que eles pudessem levantar aquela barra, e eles cingiam então ali, prendendo aquela túnica para que eles estivessem prontos para a batalha. A verdade seria aquele item tão importante para que eles se preparassem. Estejam cingidos desse cinto da verdade. Hoje, continua sendo importante, e olha que eu diria importantíssimo, que nós busquemos entender o que é a verdade, quem é a verdade. A palavra de Deus nos diz que a verdade vai nos libertar, se nós a conhecermos, se conhecermos a verdade nos libertará. É isso que o texto diz. Mas isso precisa ser mais do que jargão, isso precisa ser mais do que frase de efeito, isso precisa ser a verdade nas nossas vidas. Precisamos entender o que ela é. E no mundo da pós-verdade, onde já não querem mais ouvir falar de verdade, que verdade? Cada um tem a sua, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Ou você assume que é crente, assume que ama Jesus, que a palavra de Deus é o seu critério de vida, e que ela é a verdade, ou você está perdendo seu tempo aqui, irmão. Não dá para ser crente e achar que cada um tem a sua verdade. É incompatível. Um cara que se diz crente e tolera esse discurso de cada um tem a sua verdade, nunca entendeu a verdade, nunca entendeu quem Jesus é. Ele diz que Ele é a verdade. E as pessoas confundem às vezes esse entendimento da verdade com posturas de violência. O cara que é impositivo, aquele cara que é boçal, que fica querendo impor as coisas aos outros. Eu gosto sempre de olhar para Jesus e eu percebo que o cara que dizia ser a verdade e que apontava o pecado das pessoas, era um cara que era seguido o tempo todo por pecadores. Você já parou para reparar, para pensar que Jesus era principalmente seguido por gente que eram reconhecidamente pecadores por todo aquele povo? Nenhum desses pecadores tinha problema de andar com Jesus, mesmo ele dizendo a verdade, mesmo ele apontando os pecados, ele falando sobre a necessidade da mudança de vida. Você não precisa ser boçal, você não precisa ser agressivo para dizer a verdade. Você pode ser benquisto, você pode ser amado, você deve ser ouvido, queremos alcançar as pessoas, mas nunca devemos questionar a verdade. Nunca abra mão da verdade para alcançar ninguém. Porque do que vale a pena alcançar se você não tem verdade para apresentar?
Às vezes as pessoas se contentam com a falsa sensação de que estão resgatando as pessoas. Não, a gente está resgatando, a gente está trazendo as pessoas para a igreja, mas estão abrindo mão da verdade. Que igreja é essa, onde Jesus não está mais presente? A verdade faz parte da armadura. E se você não tem a verdade, você já não está vestindo a armadura completa. O primeiro passo que você precisava para ir para a luta, você já pisou na bola, você já falhou ali, e você não vai estar firme, não vai estar pronto para a batalha. O cinto da verdade, ele segue falando sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça, aquilo que protegeria o coração, aquilo que eles usariam no peito para se proteger. A couraça seria a justiça. Como vai o seu senso de justiça? Como vai a sua disposição em aceitar a justiça divina e buscar colocar em prática a justiça divina? Será que a gente ainda pensa em justiça? Ou nesse mundo de relativismo, e quando a verdade cai, a justiça também cai? Porque se não tem verdade, a justiça também é relativa. Vistam a couraça da justiça, ela também é um passo importante. Calcem os seus pés, usem como calçado a paz das boas novas, a paz do Evangelho. Aquilo que vai proteger os pés de vocês e que vai levar vocês adiante e que vai permitir que você caminhe, que você siga em frente, é o Evangelho, é a paz do Evangelho que vai te levar. Perceba que a verdade, a justiça, mas é a paz que protege os meus pés para que eu possa caminhar, é a paz do Evangelho que eu quero levar. Eu não quero levar guerra, quero levar a paz do Evangelho. Esse Evangelho transformador que traz paz às pessoas. Esse é o Evangelho que deveria calçar os pés daqueles irmãos. Em todas as situações, levem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo, ou as setas inflamadas, em algumas versões aí, do inimigo. É a fé que vai ser o seu escudo para resistir a essas setas, a esses dados inflamados, a essas flechas de fogo. É ela que vai te proteger, é a sua fé. Se você não estiver equipado com a sua fé, como vai resistir quando os ataques vieram? Trabalhe na sua fé, ore a Deus pedindo para que Ele fortaleça a sua fé, para que Ele restaure a sua fé se ela está fraca. Todos os itens da armadura são importantes. E sem fé, como é que a gente vai resistir? Como é que vamos resistir quando os ataques começarem a vir? Quando você for para a faculdade, começar a ouvir aquele professor seu ateu de carteirinha, questionando tudo e todos, e te tirando de idiota, de imbecil, de tapado, que é crente. Se você não estiver com a sua fé em dia, se não estiver equipado com o seu escudo da fé, como é que você vai resistir aos ataques que virão? Invista na sua fé, nunca se esqueça da sua fé. Em todas as situações, eu acho muito interessante isso, em todas as situações, todo lugar que você for, leve o seu escudo, leve o escudo da fé. E usem a salvação como capacete. O capacete é aquilo que protegia a cabeça do soldado, aquilo que protegeria a parte mais sensível, mais importante do corpo do soldado. O capacete seria a salvação, e é a nossa salvação em Jesus que nos protege, que guarda as nossas vidas. Nunca nos esqueçamos disso. É a salvação que nos guarda. Tem muita gente querendo estar firme, permanecer firme, mas se esquece do básico, que é a sua salvação em Jesus. Tem adiado essa decisão, e sem salvação nunca estaremos de fato protegidos. E por fim, e eu acho interessante que ele coloque só por último, levem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada. Muitos são os itens de defesa, só existe um item de ataque: a espada. E essa espada é a palavra de Deus. Essa é a única arma do crente. E se essa é a única arma de ataque do crente. E se você não conhece a sua arma,
Você vai passar a vida toda só se esquivando, tentando se desviar, mas nunca vai ter argumento para o ataque. Hoje as pessoas querem travar essas batalhas de muitas formas, com frases aí de efeito, com a teologia do coach está aí, né? Você pode, você consegue, você é mais, você é especial, você é o ponto fraco de Deus. E as pessoas estão se convencendo de que são muito boas e estão saindo desarmados e vão ser derrotados porque não conhecem a palavra. Conheça a palavra, devore a palavra. Quantas vezes você já leu sua Bíblia? Não precisa me responder não. Mas respondo para você, quantas vezes você já devorou isso aqui? Quanto você conhece da palavra de Deus? A única resposta que você precisa dar para o mundo é a palavra de Deus. Eu vejo a galera querendo entender aí de filosofia, querendo entender das mais diversos e profundos formas de pensamento e tentando travar batalhas espirituais com base em filosofia, sem entender a palavra de Deus. Isso vai ser sempre vazio. Essa é a nossa arma, o resto é adereço. Conheça a palavra de Deus, conheça os seus recursos, use todos eles. E para fechar, esteja sempre na escuta. Esteja sempre na escuta, esteja sempre em contato com o comandante. Depois de falar sobre a necessidade deles estarem firmes, deles estarem preparados, armados, ele vai dizer o seguinte: além dessa armadura, orem no Espírito, orem em todos os momentos, todas as ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem também por mim. Orem por todos, orem para que eu continue pregando. Ore em todas as circunstâncias, ore em todos os momentos. Passe o tempo todo conectado ao comandante. Se existe uma batalha, se existem forças espirituais que precisam ser combatidas, precisamos ser direcionados por aquele que conhece essa realidade e por aquele que é o comandante da igreja, que é o comandante dos crentes. O Senhor é quem nos guia na batalha. E a oração é a nossa forma de nos mantermos conectados ao Senhor. É estar sempre na escuta, sempre pronto para ouvir. Como é que nós vamos resistir? Como é que estaremos firmes? Como é que saberemos o momento em que estamos sendo atacados ou não, se não estivermos conectados ao Senhor? Está na hora da gente desligar as distrações. Está na hora de você desligar as distrações da vida. Parar de perder tempo com tanta distração que o diabo tem colocado para te tirar do foco. E começar a perceber que existe uma luta que está sendo travada ao seu redor o tempo todo. E que talvez você não esteja tão firme assim para enfrentar essa luta. Mas podemos estar. E esse é o negócio. Essa é a beleza maior desse texto, é que nós podemos estar preparados e devemos estar, e só dependemos de uma pessoa para estarmos preparados, que é de Deus. Tudo que nós precisamos vem dEle. Toda essa armadura espiritual vem do Senhor. A gente só precisa receber e usar dessa armadura que Ele nos dá. Que nos dias maus, que nas batalhas da vida, que quando as provações vierem, que você esteja firme, que você esteja forte, porque está firmado em Deus, só em Deus, e porque está armado com toda a armadura, e está conectado ao comandante, e que isso nos faça vitoriosos no Senhor. Essa é a minha oração, que você seja vitorioso na sua vida. Que você tenha uma caminhada de muitas alegrias, de muitas vitórias. E que você entenda que isso só é possível quando a gente está armado, quando estamos preparados dessa armadura espiritual. E que é o Senhor que vai nos fazer vitoriosos. Posso orar com você? Eu quero te convidar, antes de eu orar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a colocar diante de Deus agora as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei que luta que você tem enfrentado não, mas você sabe. Qual é a luta que tem te afligido?
Qual é a dor que tem afligido o seu coração? Talvez você se veja caído agora, fraco, não está nem um pouco firme, nem de longe se acha forte. Talvez tenha sido pego nesses dias maus, porque não estava preparado para enfrentar essa luta. Quero te convidar a colocar isso diante de Deus agora. Coloca diante do Senhor a sua luta, diante do Senhor a sua aflição. E peça ao Senhor para que trabalhe em você, para que Ele te fortaleça, para que Ele te levante se você está caído, e para que Ele te ajude a se equipar com essa armadura. Se coloca diante de Deus agora. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos fortalece. Obrigado porque no Senhor, e só no Senhor, nós podemos ficar firmes. Podemos encontrar força para resistir aos dias maus. E que o Teu Espírito nos direcione na caminhada da vida. Nos direcione nesse processo de fortalecimento e nos ajude a nos equiparmos dia após dia com a armadura espiritual que o Senhor tem a nos oferecer. Pai, equipa-nos de todos esses itens que são tão importantes, que possamos dar o devido valor a cada um deles e não descuidemos de nenhuma desses itens tão preciosos que o Senhor tem oferecido a nós para que possamos resistir. Nos dá entendimento das batalhas que temos enfrentado, das batalhas que nos cercam, nos ajuda a perceber as verdadeiras autoridades espirituais que temos confrontado, para que não percamos o nosso tempo lutando contra as pessoas, mas lutando contra o nosso verdadeiro inimigo, e que sejamos vitoriosos no Senhor, e que entendamos que a maior de todas as vitórias é poder desfrutar da firmeza no Senhor, e que nada, nenhum ataque, nenhuma dessas batalhas que enfrentemos, nenhuma delas nos afaste do Senhor, nos aparte do Teu poder, da Tua presença. Oramos, Pai, gratos, porque sabemos que o Senhor tem nos fortalecido, e oramos nesse momento pedindo ao Senhor que cada vez mais o Senhor nos fortaleça, desde já agradecidos, porque sabemos que no Senhor somos mais do que vencedores, e que nada jamais será capaz de nos afastar do Teu poder, do Teu amor. Oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém.